Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, analista, nossa, são tantos nomes que é super comum a gente se confundir, né? Mas olha, vamos mergulhar nisso, porque entender essas diferenças não é só um detalhe, é sobre cuidado, sobre segurança e, no fim das contas, sobre a saúde de quem está procurando ajuda. E aí fica a pergunta, né? Quando a gente busca ajuda, a gente sabe mesmo quem é que está do outro lado? Essa confusão toda vai muito além das palavras. Ela mexe com uma coisa muito séria, a qualificação de quem se propõe a cuidar do nosso sofrimento. E é aqui que o negócio fica sério. Essa falta de clareza pode ser bem perigosa. Ela acaba abrindo uma brecha, sabe? Uma porta para que pessoas que já estão vulneráveis acabam contratando gente sem a formação adequada. E isso, claro, coloca a saúde em risco. Então, para a gente começar a botar ordem nessa confusão, vamos partir da base, do que é seguro. Vamos falar das profissões que são de fato regulamentadas no Brasil. Elas são o nosso ponto de partida, o nosso porto seguro para entender todo o resto. Dá uma olhada nessa tabela aqui com a gente. De um lado, o psicólogo. A formação é uma faculdade de psicologia, 5 anos de estudo. E ele é regulamentado pelo Conselho de Psicologia, o famoso CRP. O foco dele se concentra em avaliação e, claro, na psicoterapia. Do outro lado, o psiquiatra. A formação dele é em medicina, ou seja, é um médico que depois fez especialização. O foco já é mais no diagnóstico e, se necessário, na medicação. E quem regula? O Conselho de Medicina, o CRM. São caminhos diferentes, que muitas vezes trabalham juntos, mas o mais importante é isso. Os dois são fiscalizados. Tem um órgão de classe de olho no trabalho deles. Ok, essa parte foi a mais clara, né? Agora, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. A gente vai entrar agora no que eu chamo de zona cinzenta. São aqueles termos que exigem, olha, muito mais atenção da nossa parte. Vamos começar com o psicoterapeuta. Muita atenção aqui, pessoal. Esse termo não define uma profissão regulamentada no Brasil. Ele só descreve uma função, ou seja, é quem pratica psicoterapia. Um psicólogo, por exemplo, é um psicoterapeuta. Alguns médicos também podem ser. E é aí que mora o perigo de verdade. Como não é um título protegido por lei, qualquer pessoa pode se chamar de psicoterapeuta, não importa a formação que tenha. Isso acaba criando uma ilusão, sabe? Uma falsa impressão de que a pessoa tem um preparo clínico que, na maioria das vezes, simplesmente não existe. Em seguida, temos o psicanalista. Quem é essa figura? É alguém que tem uma formação em psicanálise, que é um campo teórico bem específico. Geralmente, essa formação acontece em escolas e institutos próprios, e não é uma graduação universitária como psicologia ou medicina. E aqui a gente vê como o cenário pode variar e muito. De um lado, você pode encontrar psicanalistas com uma formação super sólida, que também são psicólogos ou médicos. Mas, do outro lado, tem gente que fez só alguns cursos livres, sem ter nenhuma formação na área da saúde. Olha, a prática séria da psicanálise precisa de um tripé. Muito estudo de teoria, supervisão com profissionais mais experientes e análise pessoal do próprio analista. Se faltar isso, o risco de um trabalho mal feito é altíssimo. E o termo analista? Sozinho assim, ele é bem vago, não diz quase nada. Geralmente, a pessoa está se referindo a um psicanalista. Mas como não tem regulamentação, é fundamental perguntar, tá, mas qual é a sua formação por trás desse título? Certo. Agora a gente chega no termo que a nossa fonte aqui aponta como, de longe, o mais problemático de todos. Estamos falando do Termo terapeuta. E o ponto-chave é este. No Brasil, essa palavra usada assim, solta, não tem nenhuma proteção legal. O que isso quer dizer na prática? Que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, com um curso de fim de semana, pode se autodenominar terapeuta e começar a atender gente que está em sofrimento profundo, sem saber nada de psicopatologia, sem código de ética, sem nada. E tudo isso nos leva ao grande alerta desta nossa conversa. Cuidar da saúde mental é uma coisa muito, muito séria. Exige um preparo técnico, ético, não é brincadeira. É fundamental a gente entender isso aqui, ó. Psicoterapia, de verdade, não é só um bate-papo legal ou um monte de frases de efeito para levantar o astral. Não! É uma prática clínica que envolve avaliação, técnica, estudo e uma responsabilidade gigantesca com a saúde do outro. Bom, diante desse cenário todo, a pergunta que fica é como se proteger? Como fazer uma escolha segura? A boa notícia é que existem algumas perguntas-chave, um tipo de kit de primeiros socorros para a gente tomar uma decisão consciente e segura. Então, anota aí, ouve com atenção essas 4 perguntas. Primeira, qual é a sua formação? Pergunta na lata, qual faculdade você fez? É psicologia? É medicina? Segunda,
Você tem registro em algum conselho profissional? A pessoa tem CRP ou CRM? Isso é garantia de que existe fiscalização. Terceira, qual a base teórica do seu trabalho? Para entender qual a linha que ela segue. E por último, talvez a mais importante de todas, quem fiscaliza sua atuação ética? Se a resposta para essa pergunta for vaga, ou ninguém, olha, o sinal de alerta tem que apitar no volume máximo. A mensagem final, então, é muito clara. Do mesmo jeito que ninguém entrega um problema do coração na mão de qualquer pessoa, o sofrimento da mente também precisa de cuidado especializado. Nem todo tipo de sofrimento pode ou deve ser tratado por qualquer um. E essa frase final resume tudo perfeitamente. Informação também é cuidado. A gente estar bem informado sobre quem procuramos para cuidar da nossa saúde mental já é, por si só, um ato de autocuidado. E passar essa informação adiante é um ato de cuidado com todo mundo à nossa volta.